válido pela partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para quem não se recorda, o Flamengo venceu o jogo de ida no Maracanã e tem a vantagem do empate nesse duelo no Beira-Rio, que promete casa cheia, recorde de público, e um duelo extremamente difícil, embora, na minha visão, o Flamengo seja o favorito, até mesmo para conseguir uma vitória diante do Internacional dentro do Beira-Rio. Mas, no vídeo de agora, a gente vai trazer informações sobre os jogadores que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A convocação será na próxima segunda-feira e tem novidade nessa pré-lista da seleção brasileira. E por falar nisso, um dos jogadores desperta interesse de mais um clube italiano que enviou representantes ao Brasil para acompanhar esse jogador. Que jogador é esse? E a gente vai comentar essa informação também. Isso tudo e muito mais nesse vídeo, mas antes, aquele pedido clássico para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com geral, porque assim todo mundo vai se inscrevendo no canal Vene Casagrande e a gente consegue chegar a 400 mil inscritos. E claro, não deixe de hypar o vídeo, isso é extremamente importante. Você hypando o vídeo, mais pessoas vão conhecendo o canal Vene Casagrande. Ó, galera, o Flamengo entra em campo nessa quarta, mas nessa terça-feira à noite tem uma reunião extremamente importante do Conselho Deliberativo do clube para apreciar e votar o contrato milionário, quase bilionário, da Betano com o Flamengo. A gente já falou muito sobre esse contrato, mas para a nossa audiência rotativa, um resumo aqui dessa proposta que será votada pelos conselheiros logo mais em uma reunião na Gávea, mas também pessoas poderão participar de maneira online, de maneira híbrida. Vamos lá. Pagamento no valor fixo de 268,5 milhões de reais. E quando eu falo pagamento fixo, ou seja, não tem bonificação por títulos, como costuma ter em alguns acordos com outras empresas. É um pagamento fixo. Independentemente se o Flamengo for campeão da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil, o Flamengo vai receber esse valor fixo por ano, que dá em torno de 42 milhões de euros por ano. E eu boto em euro, só para vocês terem noção, isso é praticamente perto do que grandes clubes da Europa estão ganhando com seus patrocinadores master. Tem clube que ganha 50 milhões de euros, estamos falando do clube de primeira linha da Europa. E o Flamengo vai receber nada mais, nada menos que 42 milhões de euros por ano. E o contrato, você já sabe, terá uma duração de 40 meses. Isso é importante, válido de setembro desse ano até dezembro de 2028. É um contrato curto para um patrocínio master. Isso quer dizer que daqui a 40 meses o Flamengo, obviamente, vai fechar um novo acordo ganhando muito mais do que recebe atualmente. Independentemente se a Betano vai continuar, se tiver uma renovação de contrato, é óbvio que o Flamengo vai exigir um valor maior. E com isso, a gente faz uma conta aí que esse valor de patrocínio pode chegar a quase 900 milhões de reais nesses 40 meses. Para ser mais exato, 895 milhões de reais, que dá em torno de 140 milhões de euros. Vocês têm noção disso? É por isso que tem muito rival que está morrendo de medo do Flamengo a partir de agora, porque o Flamengo já está muito organizado e agora terá mais dinheiro em caixa. E a Betano, ela vai patrocinar o Flamengo na parte ali que você já sabe, patrocínio master, na parte da frente, na camisa de futebol masculino, tanto de treino quanto de jogo, feminino também, basquete e vôlei. Além disso, a Betano vai fazer ações na Flamengo TV, em mídias digitais do Flamengo nas redes sociais, obviamente. Então, eu não tenho dúvidas que esse patrocínio será aprovado pela grande maioria dos conselheiros. Eu não sei quem será o corajoso a votar contra um patrocínio desse, com todo respeito. Não, assim, obviamente eu não li o contrato todo, mas nada me faz crer que alguém vai ter a coragem de ser contra esse patrocínio master. Patrocínio esse que a diretoria fez uma baita negociação, promoveu ali uma concorrência muito grande. Num certo momento a Superbet chegou muito próximo de acertar, mas em cima da hora a Betano acabou fazendo uma proposta maior e o Flamengo escolheu a Betano. E assim, não seria nenhum problema se fosse Betano ou Superbet, mas a Betano é uma empresa super conceituada, conhecida mundialmente, e
por mais que tenha novas atualizações envolvendo casa de apostas aqui no futebol brasileiro, a Betano não vai ser afetada, digamos assim, porque tem um nome internacional. Vamos agora para uma das informações principais desse vídeo, a lista de Carlo Ancelotti, a pré-lista. Vários jogadores estão nessa pré-lista e nós apuramos jogadores do Flamengo que estão nessa pré-lista. Inicialmente a gente trouxe mais cedo nas outras redes sociais o nome do Samuel Lino, e não é a primeira vez que ele está numa pré-lista da seleção brasileira, mas, por ser um jogador do Flamengo, eu me sinto, entre aspas, na obrigação de noticiar, e noticiamos. Além disso, o Léo Pereira, informação que primeiro trouxe a coluna do Fla, e nós apuramos e está confirmado, Léo Ortiz, Alexandre, ou seja, são esses quatro. Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre e Samuel Lino. Eu, particularmente, acho que o Léo Pereira deveria ser convocado, sim, para a seleção brasileira e não estar apenas na pré-lista. Ah, Vene, que isso? Sim, já falei e volto a repetir. O Léo Pereira, que para muitos é o patinho feio do setor defensivo do Flamengo, para mim é titular absoluto e vem jogando muita bola. Está vivendo o seu melhor momento na carreira, dentro e fora de campo. Quando eu falo dentro e fora de campo, porque fora de campo ele atingiu uma maturidade que antes eu não conseguia ver no Léo Pereira, em todos os sentidos, inclusive no processo de se cuidar, aquele treinamento invisível que a gente gosta de dizer fora do clube, o Léo Pereira vem fazendo muito bem. E não é à toa que ele performa muito bem. Inclusive, a parte física do Léo Pereira, embora ele seja privilegiado, mas por conta do trabalho dele que ele vem se cuidando fora do clube, ele está conseguindo tirar mais vantagem ainda. Tanto é que ele é pouco poupado, assim como o Léo Ortiz também, que é um baita jogador, mas isso aí não é segredo para ninguém. Eu só acho que o Léo Pereira ele não é valorizado da maneira que deveria por muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais. É o mesmo caso do Gonzalo Plata no setor ofensivo, mas vamos focar aqui nesses jogadores que estão na pré-lista. Alexandre não é nenhum absurdo, porque titular mesmo, joga muita bola. Samuel Lino joga muita bola. Muitos vão falar, só porque está no Flamengo agora vai se chamar. Não, na época do Atlético de Madrid, o Carlo Ancelotti já assistia de perto o Samuel Lino. Óbvio, enfrentava ele várias vezes no futebol espanhol. Além desses quatro da seleção brasileira, os quatro da seleção uruguaia, como a gente falou no vídeo anterior, também estão na pré-lista da seleção uruguaia. Varela, Vinha, Arrascaeta e De La Cruz. O De La Cruz me chama a atenção, porque é um jogador que ficou inativo um mês, mas é um jogador de seleção mesmo, é sempre chamado. E provavelmente o Gonzalo Plata também estará na pré-lista da seleção dele. Ainda não saiu, o Flamengo ainda não recebeu a pré-lista da seleção equatoriana. Então, por conta disso, não tem como a gente cravar, mas a boa fase do Gonzalo Plata faz com que a gente tenha, essa pré-informação, porque dificilmente ele não será convocado. Ele foi convocado mesmo quando estava lesionado, vocês vão se recordar no passado recente. Mas é isso, ou seja, 4 da seleção brasileira, 4 da seleção uruguaia, ainda tem o Gonzalo Plata. 9, o Pulgar, seleção chilena, está machucado, obviamente, mas se ele tivesse à disposição, 10. Ainda tem outros jogadores, o Danilo, por exemplo, é um jogador que é sempre chamado para a seleção brasileira. O Pedro também é um jogador que se candidata para ser chamado para a seleção brasileira. O Flamengo tem um elenco de seleção. E é isso. Gente, o último jogo contra o Internacional mostrou o meio de campo formado por Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Me desculpe a palavra, é sacanagem. Obviamente, no lado positivo da palavra. É um meio de campo absurdo. Inclusive, seria o meu meio de campo para o jogo dessa quarta-feira contra o Internacional. Vamos para o último assunto aqui, porque o GE soltou. Napoli envia representantes ao Brasil para observar Léo Ortiz do Flamengo. Eu vou trazer aquilo que eu apurei junto ao Flamengo. O Flamengo não recebeu nenhuma informação de que o Napoli enviou ou vai enviar representante ao Brasil. No Flamengo, o que comentaram comigo chama a atenção a quantidade de clubes de olho em Léo Ortiz e ninguém faz proposta. E de fato é isso. Toda hora tem um clube de olho em Léo Ortiz. Que bom. Que bom. É sinal que os clubes sabem observar bons jogadores, porque de fato ele é um bom jogador. Mas, gente, toda hora um clube italiano observa e não faz proposta. Foi o Milan, foi empresa Red Bull, que não é italiano, mas enfim, a gente está falando aqui de um clube que teoricamente se interessou por Léo Ortiz. Agora o Napoli, todo mundo se interessa, ninguém faz proposta. Estranho isso, né?
Acho que vocês entenderam o recado. Eu espero que sim. Dito isso, galera, tamo junto.